Olá, família! Olá, meus irmãos, irmãs. Oi, Luciana. Oi, Fernando. Olá, Eduardo. Eu tenho aqui em mãos uma novidade para vocês, tá? Olha, aqui eu estou segurando um documento oficial chamado Carta de Identidade, que é Carteira de Identidade ou RG da Itália. Ou seja, eu sou oficialmente, né, com todos os direitos e deveres, agora reconhecido italiano. Ou melhor, ítalo-brasileiro, tá? Porque aqui se trata de uma dupla cidadania, italiana com Brasil. Então seu irmão agora tem duas nacionalidades. A brasileira, porque eu nasci no Brasil, tenho o direito de ser brasileiro. E a italiana, porque eu provei que o meu ascendente, quer dizer, que o meu tataravô era italiano. E na lei italiana, quando eu provo isso, eles me dão o direito de ser italiano, tá? E por quê? Por que isso é importante? Eu vou explicar para vocês no final. Vamos ver o que dá para falar nesse vídeo. Primeiro, se você, Luciana, você, Fernando e você, Eduardo, obtiverem ou tiverem esse documento, vocês podem viajar para a Itália, morar na Itália, trabalhar, viver sem qualquer problema com a lei, porque vocês se tornarão italianos ou italianas também. Não só vocês, tá? Os seus filhos também, meus sobrinhos e sobrinhas, tá? Quer dizer que os filhos da Luciana, todos também têm direito a se tornar italianos, italianas. Os filhos do Eduardo, ou a filha do Eduardo, e também os filhos do Fernando. Ah, e não só isso. O marido da Luciana, o Nino, também tem direito, porque é casado com a Luciana, né? A esposa, a Ana, a esposa do Fernando também tem direito, porque ela é casada com o Fernando. Tem que ser casada, tá? Casada. E no caso do Eduardo, do Duca, também ele tem que ter uma esposa e tem que ser casada, tá? Daí tem direito ela também de ser italiana. Uma vez falado isso, vamos entender como funciona todas essas coisas. Primeiro, vocês vão precisar anotar as seguintes informações. Você precisa, isso eu falo para vocês, né? Fernando, Luciana, Eduardo. Vocês precisam da certidão de nascimento de vocês, tá? Vocês vão precisar também da certidão de nascimento e de casamento da nossa mãe, né? Da Dona Zilda, da Maria Zilda Rosseto, tá? Vocês também vão precisar documento do pai da nossa mãe, do nosso avô, que é o Dionísio Rosseto. Você vai precisar da certidão de nascimento e casamento. E, se puder, a de óbito, tá? Mas não é tão importante. O importante é nascimento e casamento. Mas se você conseguir as três, tá ótimo. E você vai precisar também do pai, dos documentos do pai do nosso avô, que é o nosso bisavô, o Pedro Rosseto. Olha aqui o Pedro Rosseto, bisavô, o bisa, né?
vai precisar também da certidão de nascimento, casamento, a de óbito também, se você conseguir. E vai precisar também do documento do nosso bisavô, do pai do nosso bisavô, que é o nosso tataravô. Aqui, ó, do Eugênio, né? O nosso tataravô chama Eugênio Rosseto, ou chamava, né? Porque já morreu há muitos anos. Você vai precisar dele aqui, ó, a mesma coisa. Nascimento, casamento, óbito, se precisar, tá? Mas nascimento e casamento é sempre importante. Vai precisar também de um documento que prova que ele chegou no Brasil, que ele é italiano, era italiano. Então, como ele era italiano, eles vão perguntar se o Eugênio ele perdeu os documentos dele de ser italiano ou ele decidiu ser só brasileiro. Eu já falo, o nosso tataravô, o Eugênio Rosseto, ele não quis se tornar brasileiro. Ele quis é, ser reconhecido italiano aqui no Brasil e ele ficou no Brasil como italiano. Quer dizer, ele não perdeu o direito dele de ser italiano, tá? Por isso que é negativa. Bom, vocês entenderam, né? Então precisa do documento a partir de cada um de você, quer dizer, Luciana, Fernando Eduardo, o nascimento. Depois vocês precisam dos documentos da mãe, do Dionísio Rosseto, nosso avô, do Pedro Rosseto, nosso bisavô, e do Eugênio Rosseto, nosso trisavô. Trisavô pode falar, né? Trisavô, que avô, bisavô, trisavô. Bom, uma vez que vocês têm esses documentos que eu falei para vocês, né? Eu vou falar o que é importante nesses documentos aqui. Nesses documentos é importante o seguinte: é importante ser tudo original, tá? Tem que ser original e não pode e tem que ser em inteiro teor, original e inteiro teor. Então você vai no cartório, aí no cartório, no caso Luciana ou Eduardo ou Fernando, vocês vão no cartório aí, pega uma certidão de nascimento de vocês, aqui é a minha, né? Original, tá? Original e inteiro teor, tá bom? É muito importante, tá? Inteiro teor deve ser. Tá. Aí você já conseguiu esse documento, que é fácil, a certidão de nascimento de vocês. Aí vocês vão entrar em contato ou por telefone ou vai pessoalmente lá e pede a certidão de nascimento da mãe. Ou conversa com a mãe, para a mãe dar a certidão de nascimento. Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Mesmo que a mãe te dá a certidão de nascimento dela, não vai adiantar. Vocês vão ter que ligar lá no cartório onde a mãe nasceu e pedir para eles emitirem a original, uma outra original, tá? De nascimento. E também vai precisar da mãe também, porque ela é casada, da certidão de casamento dela, tá? Da mãe. Casamento aqui, né? Vai precisar de casamento e nascimento da mãe. Original, tá, pessoal? Depois Luciana, Fernando e Eduardo. Vocês vão precisar do documento do nosso vô, tá? Do Dionísio Rosseto, tá? Sempre em inteiro teor. Todas as certidões que eu mostrei até agora, que vocês precisam, devem ser originais em inteiro teor. No caso, aqui, o do nosso avô, Dionísio, né? Nascimento dele. Eu tenho a de nascimento e tenho também a de casamento. Aqui, ó, casamento do nosso avô. Original, inteiro teor, tá? Depois, é claro que vocês vão precisar também do documento do nosso
bisavô, nosso bisavô, né? Cadê o bisavô? Cadê o bisavô? Gente, sumiu o bisavô? Aqui, o Pedro. Aqui, o Pedro Rosseto, tá? Ó. Do Pedro Rosseto, aqui, ó, do Pedro Rosseto vai precisar também a certidão de nascimento e casamento do Pedro. Original e inteiro teor. E, por último, vai precisar também da certidão de casamento do nosso trisavô, que é o Eugênio Rosseto, né? Aqui, ó, ele casou no Brasil, né? Casou no Brasil. Exatamente, ele casou em Botucatu, né? Então vai precisar entrar em contato com o cartório de lá e pedir uma original em inteiro teor do casamento do nosso trisavô. O nosso trisavô, ele casou aqui no Brasil, só que ele nasceu na Itália. Então lá na Itália, eles não tinham certidão de nascimento, eles tinham certidão de batizado, de batismo, tá? Então, eu mando para vocês aqui, ó, o documento do nosso trisavô da Itália, o certificado de batizado dele, tá vendo? Ó, aqui, ó, aqui fala que o nosso trisavô, ele tá em italiano aqui, né? Aqui, ó, o registro de batismo no ano de 1871, quer dizer, em 1871 ele foi batizado, ou seja, como não tinha cartório, levavam as crianças na Itália para a igreja. Então, ele praticamente teve o seu documento em 1871 como certidão de nascimento ao invés, certidão de batizado ao invés de nascimento, tá? Nasceu lá. Nasceu, cadê? Nasceu em Lutrano de Fontanelle, que é a cidade de Treviso, Fontanelle, tá? No dia 14 de julho de 1871. Né? Aqui estão os pais deles. Bom, certidão de nascimento, eu posso mandar para vocês. E a certidão de casamento, vocês têm que pedir em Botucatu. O que é importante também é esse documento aqui que vocês pedem também na internet. Quer dizer, aqui tá meu nome porque foi eu que pedi, né? Eu pedi essa certidão de negatividade do Eugênio Rosseto. Isso aqui prova que ele sempre ficou italiano no Brasil. Ele não perdeu a cidadania italiana dele. Quer dizer, ele não se tornou apenas brasileiro. Ele é italiano desde que ele chegou no Brasil, tá? Que mais? Só isso do nosso trisavô. Então, na verdade, aqui é o seguinte, pessoal, na verdade, deixa eu organizar aqui para explicar para vocês, tá? Para vocês entenderem, não ficar tudo aí perdidão nas informações. Na verdade, assim, ó, eu consegui a minha certidão de nascimento original e inteiro teor. Tá aqui ela. Eu liguei no cartório lá de Botucatu e pedi para eles também uma certidão de nascimento e casamento da nossa mãe, em original e também inteiro teor. Eu paguei, né? E eles mandaram para mim pelo correio. Do nosso avô Dionísio Rosseto, eu também liguei lá em São Paulo, em Cerqueira César, e pedi para eles também a certidão de nascimento e casamento do Dionísio. Eles mandaram para mim também, né, inteiro teor e original. A do óbito eu não precisei. E a do nosso bisavô, eu também liguei lá em São Paulo, pedi para eles também a certidão de nascimento e casamento. Eles me mandaram por correio, né? Paguei, me mandaram por correio,
original também e em inteiro teor. O do Eugênio Rosseto, que é o nosso trisavô, eu liguei em Cerqueira César, no cartório, e eles mandaram para mim também em inteiro teor e original. Paguei. Aqui, a certidão de nascimento eu pedi na Itália, então eu tenho da Itália, tá bom? Eu não precisei do óbito dele também, e não precisei do óbito do Pedro, e não precisei do óbito do Dionísio, tá? Aqui ó, da mãe, nascimento, casamento. Do nosso avô, nascimento, casamento. Do nosso bisavô, nascimento e casamento. Do nosso trisavô, nascimento, que é o batizado, né? E casamento. Quando vocês tiverem todos esses documentos aqui, originais e inteiro teor, cada certidão, cada documento desse aqui, ó, por exemplo, da minha certidão de nascimento. Aqui, ó. Da minha certidão de nascimento, e eu vou precisar mandar aqui está em português, né? Língua portuguesa, né? Essa minha certidão de nascimento eu vou mandar traduzir. Eu vou enviar para um tradutor oficial, não é qualquer pessoa que pode traduzir não, tá? Do português para o italiano. Eu tenho que mandar para um tradutor oficial. Então, ele vai traduzir tudo isso aqui para mim em italiano. Olha aqui. Olha aqui, ó. Em português, né? Em português e em italiano. Aqui, ó. Né? Lá, estratto dell'atto di nascita, que significa certidão de nascimento, meu nome, lá, Luciano Rosseto de Almeida, enfim. Então, vai precisar traduzir essa certidão em italiano, tá? E essa certidão, ela deve ser traduzida e deve ser também apostilada. O que é apostilada? Tem que ser apostilada aqui, ó, pela Arraia, né? Pela apostila de Arraia, aqui, ó, né? Tem que ser apostilada aqui, ó, né? Apostiladíssima. Apostilada. Então tem que ser legalizada. Não é só essa certidão que tem que ser traduzida para o italiano, juramentada e legalizada na apostila de Arraia. É todas elas. Todas as certidões que estão em português, aqui, né? Todas que estão em português devem ser traduzidas para o italiano, tá bom? E devem ser legalizadas pela apostila de Arraia, que é o nome que fala de quem traduz e legaliza documentos em outro idioma. No caso do português para o italiano. Bom, você tem todos esses documentos aqui, ó, como eu tenho, já em mãos. Então, você vai entrar na internet, no consulado de São Paulo. No caso, o Fernando pode entrar no consulado de São Paulo, lá na internet deles, lá. A Luciana pode entrar no consulado, eu acho que Botucatu, eu não sei onde tem um consulado italiano. Eu acho que o consulado italiano da Luciana é em Botucatu, ou talvez em São Paulo. Tem que pesquisar, Luciana. Bom, quando você entrar no consulado, vocês vão imprimir uma lista assim, ó, em italiano. Isso aqui eu faço para vocês, eu posso ajudar vocês, tá bom? Então vai ter uma lista de tudo que você precisa, né? Tudo que tá aqui, ó, pessoal, de 1 a 10, de 1 a 10, tudo que tá aqui, eu já falei para vocês aqui, tá? Uma coisa eu tenho que falar para vocês também, que para fazer esse processo aqui, se paga,
né? Eu paguei 300 euros para eles poderem receber os meus documentos. Tudo é pago, nada de graça, né, gente? Bom, aí, claro que você vai precisar checar, né? Aqui, ó, tudo que eu falei para vocês, ó, dos parentes, tudo eu já falei para vocês, tá? Eu traduzi tudo para vocês já. Vocês vão ter que imprimir isso aqui para checar tudo que vocês têm, você checa, né? Você tem a certidão de nascimento e casamento a sua, ah, da mãe, do bisa, do trisavô, enfim. Então você vai checando, né? Tudo que você tem. Uma vez que você tem todos os documentos e já checou tudo que você precisa, tá tudo em ordem. Então você vai pegar tudo isso aqui, ó, vai colocar em uma pasta. Põe em uma pasta, tá? Porque tá tudo já trabalhado. Neste momento, você vai entrar no site do consulado italiano no Brasil e vai preencher um formulário. Esse formulário, ele está sempre em alemão, ele não tem, ele está sempre em italiano, tá? Ele não tem em português. Que significa que é um requerimento de certificado de cidadania. Então, esse documento é um requerimento para se tornar italiano ou italiana, tá? Então, vocês vão colocar lá o nome de você, o sobrenome primeiro, tá? Por exemplo, aqui, Rosseto de Almeida, no caso, Rosseto Costa, ou não sei, Luciana, ou Eduardo, ou Fernando, no meu caso, é Luciano. Vão colocar aonde vocês nasceram, né? No Brasil, no caso do Brasil, a data de nascimento, enfim, várias coisas. E aqui é meu endereço. Claro que esse endereço não existe mais, tá? Esse aqui não existe mais. E você vai preencher aqui, né? Mais uma vez, o nome da nossa mãe, do pai, a data de nascimento de vocês, aonde vocês nasceu, o sobrenome e o primeiro nome, enfim. E assinar, tá? Preencheu essa requisição, é importante preencher esse requerimento. Mas você só vai preencher esse requerimento depois que todos os documentos estiverem bonitinhos, preparados na pasta, tá? Preencheu isso aqui? Ótimo, põe na pasta e envia. Você vai enviar tudo isso aqui, ó, a pasta, com todos os documentos. Não, você vai guardar essa pasta aqui, né? Não vai enviar nada, você vai guardar essa pasta. Você vai preencher o formulário, tá? E eles vão perguntar para você que data, quando que vocês podem apresentar os documentos, né? Então, qual a data? Qual a data, né? Quando que vocês podem dar o documento para eles? Então, vai marcar lá uma data para vocês entregarem a pasta para eles verem se está tudo correto, né? E depois que eles analisarem, né? Depois que lá no consulado eles checarem todas as informações, se tiver tudo correto, você vai receber uma carta. Você vai receber carta em italiano que eles receberam, né? O número do protocolo. Você vai receber você vai receber dizendo que a sua cidadania foi aprovada, os documentos estão corretos. Você vai receber também carta dizendo em italiano que foi positivo, você realmente agora é italiano ou italiana e você e seus filhos têm direito, tá bom?
Depois disso, você vai receber em casa, ou você vai ter que buscar lá em São Paulo, a sua RG italiana. Com essa RG italiana, né, vem o seu nome, no caso tem o meu nome aqui, mas no futuro vai ter Luciana, Eduardo ou Fernando aqui. E é composto de uma foto, tá vendo? Ó, de uma foto sua com a sua assinatura, né? Enfim, se você é casado, não, um monte de informações vem aqui. Bom, por quê? Por que que é importante isso aqui, esse documento? Primeiro, Luciana tem filhos e tem filhas. Fernando, você também tem 2 filhos, né? Eduardo tem uma filha, deu o sobrenome para ela, então é a filha dele. Os seus filhos e filhas, meus irmãos e irmãs, pode ser que no futuro, quando eles estiverem lá adultos, eles podem, ou quando o Brasil tiver com problema, digamos que no Brasil as coisas não melhoram, digamos que tem uma guerra no Brasil, né? Com esse documento, eles podem pegar um avião e morar na Itália legalmente, protegidos pela lei, porque são italianos e italianas, tá bom? Os seus filhos podem fazer intercâmbios quando estiverem no ginásio, né? Podem ganhar bolsa de estudo na Itália, podem ganhar direitos de aposentadoria, direitos de saúde, direitos, tudo, porque é cidadão. E também tem que votar também, né? E outra coisa, precisa falar italiano? Precisa, né? É obrigado? Não é obrigado. Mas é interessante que quem quiser no futuro, os seus filhos, né? Se quiser realmente ir para estudar aqui na Itália, não só na Itália, como em toda a Europa, né? Que esse documento aqui, ele autoriza a estudar faculdade, ou morar, né? Ou comprar uma casa mesmo, né? É, não só na Itália, como na França, na Alemanha, na Espanha, Portugal, nos países da União Europeia, ok? Bom, o preço de tudo isso aqui: tradução, apostilamento, busca de certidões, e a pagar o valor, né? Isso para uma pessoa. Tô falando, só uma pessoa fez isso aqui, tá? No caso, eu não tenho filho. E o Ruben, meu companheiro, ele não quer ser italiano. Ele é feliz sendo alemão. Ele não precisa, ele não quer. Então, como meu companheiro, ele não quer, então eu gastei só comigo, né? Mas se eu tivesse filho, eu não ia fazer só para mim, né? Se eu tivesse filho, eu ia juntar todos os documentos dos meus filhos também. Aqui na pasta só estão os meus documentos, porque eu não tenho filho. Mas se eu tivesse filho, nesta pasta aqui, ó, estaria os meus documentos e os documentos dos meus filhos e das minhas filhas e os documentos do meu companheiro. No caso, como a Luciana tem o Nino, o Fernando tem a Ana e o Eduardo é a esposa dele, né? Vai precisar dos documentos dela e dos cunhados e das cunhadas. Vocês também têm filhos, então vai precisar dos documentos de cada um dos filhos de vocês. Significa que no final essa pasta ela vai estar enorme de documentos. O valor para tudo isso aqui, gente, ele não é um valor barato, tá? Eu paguei praticamente 3.000 reais. Não, ou mentira, eu paguei 1.500 reais para preparar tudo isso aqui. Por quê? Para mim saiu caríssimo, porque eu tive que ligar no Brasil, eu tive que pagar para eles enviarem para mim pelo correio aqui para a Alemanha, né? Eu tive que ligar em cada cartório deles,
Eu liguei no cartório de cada parente, eu liguei no cartório, pedi, paguei, né? E me enviaram pelo correio. Mas vocês que estão no Brasil, não vai precisar gastar, porque é pertinho aí o cartório de vocês, né? Eu tenho que pagar apenas a certidãozinha que vocês tirarem no cartório lá, original. A tradução é um pouco cara. A tradução dos documentos, ela pode chegar a R$ 1.000 a tradução dos documentos, tá bom? Enfim, o importante é aproveitar essa chance e dar um futuro bom para os seus filhos. Infelizmente, eu não tenho filhos e eu quero colaborar para ajudar os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas a terem um futuro melhor, porque é nosso direito. Bom, fica aqui o vídeo de 30 minutos. Espero que vocês tenham entendido o que eu disse. Se não entenderem, por favor, me escrevam. Um forte abraço para vocês, meus irmãos e irmãs, meus sobrinhos e sobrinhas e meus cunhados e cunhada. Abraço, tchau.